Você que tem a palavra do Senhor aí, pode juntamente conosco ler. Se encontra em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 8 em diante, que diz assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Os teus altares mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matar, para tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe-te no monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois no vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. O versículo 13. E sucedeu continuando. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Glória a Jesus. Já temos aqui alguns irmãos nessa live, né? A nossa irmã Rafaela, a nossa irmã amiga do Evangelho Leandra Mônica, se eu não me engano é lá de Salgadinho. O nosso irmão Diácono Carlos também estava aqui na live. O nosso irmão e amigo Gustavo, e entre outros. Eu peço para que os irmãos, se puderem, compartilhar, porque iremos falar um pouco a respeito do momento crítico a qual o profeta do Senhor, conhecido como Elias, estava passando aquela grande dificuldade. Como os irmãos bem sabem, Elias tem como a sua tradução toda a palavra que você vai ver na Bíblia começando com El, que quer dizer Deus, na maioria das suas traduções. Então Elias, a sua tradução era poder de Deus. Aquele homem constituído como profeta, como boca de Deus, ele tinha uma grande responsabilidade com a nação de Israel para proferir, para proclamar e para mostrar o caminho correto a qual a nação de Israel deveria andar, que deveria buscar ao Senhor. Nós sabemos que o reino estava dividido e o rei Acabe estava com as 10 tribos. Porém, o rei Acabe estava tendo influência da rainha Jezabel. Bem sabemos que Elias, por ele ser um profeta do Senhor, por ele ter a grande responsabilidade, ele era um profeta do Senhor, a qual as suas atitudes demonstrava a grandiosidade do seu ministério profético.
quando Elias falava, o povo lhe ouvia. Quando Elias proferia uma profecia, todos paravam para lhe ouvir, porque não somente o seu nome queria dizer que era poder de Deus, mas as suas atitudes demonstravam o verdadeiro poder do Senhor através da vida de uma pessoa. Profeta Elias, agora, depois de um grande feito, a qual ele coloca, faz um desafio para os profetas de Baal e de Aserá. Depois que Deus responde com fogo, agora Elias, depois que a rainha Jezabel ficou sabendo que ele tinha matado os seus profetas, os seus sacerdotes, agora ela diz, que queria a cabeça de Elias, e que da mesma forma que os seus profetas estavam mortos, assim seria na vida de Elias. Elias agora temeu. Elias agora ficou com medo daquela mulher. Elias agora, depois da sua, vamos dizer, do seu ministério ser aprovado por Deus, agora, depois desse grande feito, Elias estava com medo de Jezabel. Interessante é que Jezabel não era inimiga de Elias. Jezabel era inimiga do próprio Deus. Quando Elias teme a Jezabel, Elias agora olha na visão humana. Elias estava dando estava colocando Jezabel como um inimigo muito grande. Estava colocando Jezabel como uma mulher terrível, realmente era. Mas era para Elias colocar Jezabel na mão de Deus. Ou seja, quando os nossos problemas eles são maior do que a gente possa resolver, está na hora de a gente entregar na mão de Deus. Porque Elias não ia vencer Jezabel. Quem deveria vencer Jezabel era o próprio Deus. Agora, Elias, depois de um grande feito, vai para a caverna. Se encontra na caverna. E lá na caverna, ele começa a chorar, começa a dizer que ele já tinha feito muito para o Senhor e que agora ele estava esperando a morte. Vê só, uma pessoa que teve um ato profético, que orou e fez cair fogo do céu, agora por causa de uma promessa feita pela rainha Jezabel, estava com medo. Entrou na caverna. O interessante é que na vida do cristão existe vários tipos de caverna. Caverna sentimental, caverna da depressão, caverna do medo, do desemprego, da falta de alguma coisa, falta a caverna da fé. E Elias se encontrava naquele lugar onde ele pedia a morte e dizia no seu coração que já tinha feito demais. Elias agora, o homem que era considerado como um profeta de Deus, o homem que tinha uma grande responsabilidade, ele colocou a responsabilidade que Deus tinha nas suas mãos, que Deus tinha colocado nas suas mãos para ele fazer. Agora ele colocou a responsabilidade de Deus de ser um grande profeta, de mostrar o caminho ao povo de Israel de lado, e olhou somente para o seu lado humano. Nós sabemos que quando a gente coloca os nossos desafios, as situações da vida no nosso intelecto, na nossa mente, a gente começa a padecer, a gente começa a ficar doente, tanto fisicamente como espiritualmente. Veja só,
Tem momento na vida do cristão, na nossa caminhada cristã, que tem coisas, tem obstáculos que é para a gente vencer através da oração, através do jejum, e não somente com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, porque temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Agora, Elias, que era um exemplo para Eliseu, tinha entregado todo o seu ministério. Ele agora estava sendo um profeta fujão. Aí me remete ao profeta Jonas, que estava, recebeu uma responsabilidade da parte de Deus de ir para Nínive pregar o evangelho, e foi para Tarsis. Pagou a sua passagem, investiu em um propósito que estava totalmente fora da vontade de Deus. Isso, queridos amados ouvintes e irmãos, começa o Espírito Santo de Deus falar no meu coração que muitas das vezes as nossas atitudes não correspondem com as nossas promessas e com o nosso chamado. Temos que vencer os desafios da vida e os obstáculos através da fé em Deus. Imagine você, um homem que estava proferindo um desafio que tinha 450 profetas, sacerdotes de Baal e 400 de Aserá. E agora, depois que o fogo do céu caiu, uma palavra, uma promessa estava agora colocando ele cativo. O que é nesta noite? O que é que está roubando o teu sono, roubando a tua esperança? Qual foi a palavra que alguém disse ao teu respeito que te magoou e chateou e fez você entrar na caverna da depressão, na caverna do suicídio, na caverna que está te aprisionando e deixando você parado na fé, onde essa caverna você não consegue mais orar, não consegue mais buscar o Senhor, e você está aprisionado, está igual a Elias, pedindo a morte, não está olhando mais para a realidade, mas está num surto psicológico, dizendo que já trabalhou demais para Deus e dizendo que já é a hora de morrer, que é a hora de parar na caminhada. Engraçado que mesmo nessa situação, Elias era visitado todos os dias por corvos. Os corvos lhe alimentavam, trazia pão fresco de manhã, e Deus alimentava Elias. Até então, o Senhor aparecendo para Elias numa voz, dizia para Elias ali que ali não era lugar de quem tem promessa. Olha, eu tenho certeza e convicção que o lugar onde você está na caminhada cristã, parado, não é parar na caminhada, deixar de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, se entristecer com coisas humanas. Deus não tem essa finalidade. Deus, ele não carrega, ele não coloca um peso maior na nossa vida a qual a gente não possa carregar. Muitas das vezes o que acontece é a gente tomar atitudes ou responsabilidade que não vem de Deus. Se tem algo na nossa vida que está fazendo a gente parar, que é desproporcional para aquilo que Deus nos deu, um talento, uma responsabilidade, e está fazendo você entristecer, você ficar sufocado, é porque isso não veio de Deus. Porque aquilo que Deus, o ministério que Deus tinha na vida de Elias, era para Elias ser o profeta, o representante de Deus aqui. Deus tinha ungido, dado do seu próprio espírito, ousadia para Elias executar. Elias foi levantado como boca de Deus para derribar os altares de Baal que a rainha Jezabel tinha levantado.
a qual Deus tinha separado a nação de Israel para adorar unicamente o Deus invisível, que é o Senhor Jeová. Então, quando o profeta Elias está pedindo a sua morte, dizendo que ali é o fim, já é chegado, né, a sua morte, Deus tinha projetos e planos maior do que aquilo que Elias pensava. Deus tinha uma finalidade na vida de Elias que era para Elias prosseguir. Interessante que, por causa das atitudes de Elias, Elias chegou na caverna. Mas Deus é Deus de suprir a necessidade do homem, de preencher o vazio da nossa alma, preencher a falta de Deus que temos, né? A gente vai se distanciando aos poucos do Senhor, mas Deus, ele vai ao encontro. Quando Adão estava lá no jardim e ele pecou contra Deus, quando ele desobedeceu ao Senhor, o Senhor foi ao seu encontro e disse: Adão, onde estás? Quando Elias entrou na caverna para morrer e para pedir a sua morte, Deus foi ao encontro de Elias. Deus, ele enviou Jesus Cristo para fazer a ponte, para religar aquilo que estava desligado. Ou seja, o Senhor Deus, ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao encontro daquele que tem promessa. Ele vai ao encontro daquele que tem chamada. Deus, ele quando chama, ele responsabiliza. Ele anima a Elias. Deus, ele nos visita na noite de hoje para nos alegrar com o Espírito Santo, para dizer que é necessário a gente prosseguir, independente daquilo que fez a gente parar, a gente se entristecer, a gente deixar de fazer aquilo que o Senhor depositou a responsabilidade da nossa mão. Deus, ele supre a nossa necessidade, que naquele momento Elias estava necessitando de pão e de água, e diz para Elias que o lugar de quem tem chamada e que tem compromisso com Deus não é dentro de uma caverna, que ele era útil ainda para o Senhor, que ainda tinha Deus preparado e guardado 700 profetas que ainda não tinha se curvado a rainha Jezabel e para os seus deuses, que Deus ainda contava com Elias. Deus, ele não precisava de Elias. Deus, ele não precisa de mim e de você, mas ele conta com cada um de nós. Então é necessário a gente se colocar de pé, assim como Elias ficou. Deus disse para Elias: olha, come e bebe, porque grande é a caminhada. É necessário a gente se alimentar, é necessário a gente buscar, é necessário a gente adquirir conhecimento do Senhor, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Nessa noite, que você possa fazer igual a Elias, se colocar de pé perante a face do Senhor, porque quando a gente se coloca de pé, aí Deus vai nos alimentar, Deus vai criar a situação e vai dizer para Elias: olha, Elias, come e bebe, porque grande é a caminhada. Que nesta noite você possa se levantar da situação que você esteja, que você possa olhar para Jesus e olhar para Jesus não com o olhar de necessitado, não com o olhar daquilo que procurando aquilo que Jesus pode nos dar, mas procurar Jesus por aquilo que ele é. Porque quando a gente olha para Jesus, olhando e tendo certeza daquilo que ele é, tudo aquilo que a gente necessita, Deus, ele vai suprir. Ele vai fazer o mar acalmar, ele vai fazer o vento parar de soprar, e ele vai pegar na nossa mão e vai colocar no lugar certo, no momento certo, e vai nos levar para caminhos maiores e melhores. Olha, essa situação que está acontecendo na tua vida não é para a morte, não é para você morrer espiritualmente. Não fique igual a Elias. Às vezes as nossas atitudes nos levam a gente ficar enfermo espiritualmente.
E a enfermidade espiritual é pior do que a material. A espiritual leva com que a gente fique materialmente enfermo, doente. Deus, ele é vida e vida com abundância. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, se você conhece o Senhor ou ouviu falar, já teve intimidade com o Senhor, a Bíblia vai dizer que, livro de Salmo 37, se não me engano 5, vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, coloca as tuas dificuldades, as tuas limitações na mão do Senhor, que o Senhor, ele vai prover. Ele vai te ensinar como você deve andar, o que você deve fazer, como proceder. Porque a mão de Deus está conosco. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria que você continuasse orando por nós, orando pela nossa família, orando por nossos amigos, que você possa clamar ao Senhor, né? Orar, pedir ao Senhor aquilo que Ele possa fazer que você não pode, olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu sou apenas teu servo. Então, como servo, se coloque no lugar de servo, e o Senhor, ele é Senhor e vai ter misericórdia de ti e vai te ajudar nas tuas limitações. Que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar e ter misericórdia de cada um de nós, e que a gente possa ser um vaso escolhido através das nossas atitudes, não somente com palavras, mas com atitudes. Seja um canal de bênção, seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar e continuar te ajudando nessa